te avisar logo de cara aqui. Isso aqui ele não é um vídeo sobre física, tá? É um vídeo sobre a realidade. Porque quando a ciência ela resolveu olhar para o infinitamente pequeno, ela encontrou algo desconcertante, sabe? Um mundo que não funciona como a nossa lógica comum, sabe? Como a gente pensa. E é aqui que entra um dos experimentos mais famosos da ciência. Se alguém já ouviu falar, o experimento da dupla fenda. Se você já ouviu falar, escreve aí nos comentários. E eu vou te explicar do jeito mais simples possível. Imagina aí comigo uma parede. Nessa parede existem duas fendas, dois cortes bem fininhos. Atrás dessa parede tem outra parede que funciona como uma tela, tipo um pano em branco, sabe? Uma tela de pintura. Agora imagina que a gente joga bolinhas de tinta nessa parede com essas duas fendas, né? Se fossem bolinhas, né, de tintas, o que aconteceria? Elas passariam pelas fendas e formariam duas marcas lá atrás, nesse pano branco, certo? Uma atrás de cada fenda, certo? É isso que a gente logicamente entende. Simples, previsível e lógico. Mas agora entra o choque, tá? Em vez de bolinhas, os cientistas jogaram partículas minúsculas, elétrons, coisas menores que a nossa imaginação, né? Fundamento ali. E quando eles jogaram essas partículas sem observar por qual dessas duas fendas, né, elas passavam, o resultado foi absurdo. Em vez de duas marcas, apareceu um desenho de ondas na tela, como se a partícula tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo, como se ela tivesse se espalhado, sabe, interferido consigo mesma, digamos assim. Ou seja, enquanto ninguém estava olhando, a partícula ela não escolheu um caminho só. Ela se comportou como todas as possibilidades ali que ela tinha. Agora vem a parte mais estranha disso tudo, né? Quando os cientistas colocaram um detector para observar por qual fenda a partícula ali passaria, o desenho todo mudou. Sumiram as ondas e apareceram duas marcas bem definidas na parede. Duas marcas. Como se a partícula dissesse: estão me observando, então eu preciso me comportar dessa maneira. Agora eu escolho um caminho X para percorrer. E isso muda tudo. Tudo que a gente pensa e acredita, né? O simples ato de observar alterou o comportamento da realidade toda. Do observador humano ali, né? Não foi energia extra, não foi força física, foi informação, foi interação. Antes da observação, a partícula era somente uma possibilidade. Depois da observação, ela virou um fato. Ela realmente concretizou. Traduzindo isso para a vida real, a realidade não nasce pronta. Ela se define aqui na relação. Isso não é viagem, isso é um experimento repetido, testado e validado. Não por mim, né? Por cientistas renomados. Agora respira comigo, porque isso conversa diretamente com uma das leis herméticas mais profundas, a lei do mentalismo, que a gente já conversou várias vezes aqui no canal. Ela diz, a lei do mentalismo diz: o todo é mente, o universo é mental. Isso não significa que você imagina coisas e elas aparecem do nada. Significa que a realidade passa primeiro por um campo invisível de informação e de possibilidade antes de virar uma matéria sólida, algo palpável. O experimento da dupla fenda mostra exatamente isso. Antes da observação humana, mental, não existe uma única realidade. Existem várias possibilidades coexistindo, né, como um todo. A observação, ela não cria tudo ali, ela apenas direciona o que vai ser criado. Agora traz isso para sua vida, para minha vida, para nossa realidade. Quantas vezes você já entra numa situação esperando para dar errado? Corpo tenso, a mente fechada, o olhar procurando os problemas. Quantas vezes eu faço isso, eu fiz isso.
E depois você diz, tá vendo? Eu sabia, deu errado, eu já esperava por isso. Porque é isso que você tá focando, é isso que você vai ver do outro lado. Não é azar, não. É padrão mental. Assim como nesse experimento, quando você observa a vida a partir do medo, a realidade responde dentro desse recorte, certo? Pensamentos moldam percepção. Percepção molda escolhas. Escolhas moldam caminhos, realidades. Você cria a sua vida. Eu crio a minha. E não, isso não é pensamento raso, absurdo. É entender que você nunca é um espectador neutro da sua vida. Você é criador. Somos criadores. Estamos sempre interagindo com a nossa própria vida. E outra coisa que o mundo quântico, né, escancara o tempo todo, não é tão simples quanto parece, assim. Existem experimentos onde decisões feitas alteram como o passado se comportou no experimento, tá? Difícil de digerir isso, eu sei. Mas, deixa eu ver como que eu explico aqui. Traz isso pra consciência. Quantas vezes você ressignificou um trauma e ele perdeu o poder? Certo? Você ressignificou algo lá atrás. O fato não mudou. O significado mudou. E isso muda tudo na nossa vida. E isso conversa com outra lei hermética, né? Que é a lei da correspondência. O que está dentro é como que está fora. O que está em cima é como que está embaixo. A minha cachorrinha está insistindo em atrapalhar a gente aqui. Não como uma cópia literal, mas como um padrão, tá? A ciência chama de probabilidade, a filosofia chama de princípio e a espiritualidade ela chama de colheita. Linguagens diferentes apontando para o mesmo mistério da nossa vida, né, de como ela funciona. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber a ciência, ela não matou o mistério, ela só deixou ele mais honesto pra gente, né, só pra gente entender um pouco mais. O universo é organizado, preciso e ao mesmo tempo aberto para que possamos ser co-criadores da nossa vida. A gente não cria tudo, mas a gente influencia muito mais do que a gente imagina. Toda a nossa vida. Então, para fechar, vou deixar um exercício simples aqui para você fazer, mas bem pé no chão, bem simples mesmo. Até tô rouca aqui, acabei de tomar meu banho, quis fazer esse vídeo. Mas nos próximos dias, observa de que lugar você anda olhando para sua vida. De qual ponto de vista? Do medo ou da confiança? Da escassez ou da possibilidade? Da pressa ou da presença? Porque assim como no experimento ali da dupla fenda que eu expliquei para você, que você entendeu, a realidade responde não só o que acontece, mas a forma como você interage com ela. Se esse vídeo aí expandiu sua mente, deu um church aí em você, segue aqui o canal. Aqui no canal Sermente a gente aprofunda sem complicar, tenta simplificar todos os aprendizados. Compartilha com alguém que vive tentando controlar tudo e está cansado demais para continuar aí batendo a cabeça para todo lado. Se você quiser estudar isso com mais estrutura, né? Eu escrevi o e-book O Segredo das Leis Herméticas, como alinhar a sua vida com as leis universais. Ele está no primeiro link aqui na descrição. Lá eu explico cada uma das 7 leis herméticas de forma prática, com exercícios práticos para você praticar. E cuida do seu olhar, porque até a ciência já entendeu. Olhar também é participar da criação da nossa vida.